Você compraria um terreno por $1? Parece uma oferta irresistível, mas essa foi a realidade enfrentada pela comunidade do Love Canal. Nos anos 1950, a Hooker Chemical Company vendeu um terreno em Niagara Falls por apenas $1, alertando sobre os resíduos tóxicos enterrados no local. Ignorando os avisos, a cidade construiu casas e uma escola, e décadas depois, os moradores enfrentaram problemas de saúde devastadores devido à contaminação química. O custo de descontaminação do Love Canal foi exorbitante e trouxe à tona a necessidade de uma gestão eficaz de áreas contaminadas, conhecidas como brownfields. Hoje, com a crescente demanda por terrenos e o aumento dos preços imobiliários, muitos desenvolvedores estão voltando os olhos para os brownfields. Mas a reabilitação dessas áreas requer cuidados e conhecimentos especializados. Você já ouviu falar em brownfields? Esses terrenos, frequentemente mais baratos, são áreas anteriormente utilizadas para atividades industriais ou comerciais e que podem estar contaminadas por substâncias perigosas. A contaminação pode incluir resíduos químicos, metais pesados e poluentes orgânicos. Brownfields parecem atraentes devido ao seu custo inicial mais baixo, mas a reabilitação desses terrenos exige cuidado. A descontaminação envolve identificar os poluentes e implementar estratégias de remediação, como a remoção ou tratamento do solo contaminado. Revitalizar brownfields traz benefícios significativos, remove riscos ambientais, transforma áreas subutilizadas em espaços produtivos, estimula o desenvolvimento econômico e contribui para a sustentabilidade urbana. Apesar dos desafios, com a abordagem correta, é possível transformar esses terrenos em oportunidades valiosas para a comunidade. A identificação e avaliação da contaminação em brownfields são passos cruciais para a gestão eficaz dessas áreas. A Resolução CONAMA 420/2009 fornece diretrizes essenciais para garantir a segurança ambiental e humana nesses locais contaminados. Determinar a natureza, extensão e concentração de contaminantes é essencial para viabilizar a construção e escolher as técnicas de reabilitação apropriadas. O processo de identificação de áreas contaminadas é fundamental para garantir a segurança e a saúde ambiental. Este processo tem como objetivo principal a localização precisa dessas áreas e é composto por 4 etapas essenciais. Primeiro, ocorre a definição da região de interesse. Nesta fase, são estabelecidos os limites geográficos onde a investigação será realizada, levando em conta fatores como o histórico de uso do solo e a presença de atividades industriais. Em seguida, vem a identificação de áreas potencialmente contaminadas. Aqui são mapeadas as áreas que, com base no histórico e nas atividades anteriores, têm maior probabilidade de estarem contaminadas. Esta etapa envolve a coleta de dados históricos e a análise de documentos relevantes. A terceira etapa é a avaliação preliminar. Neste momento, são realizadas inspeções visuais e a coleta de amostras superficiais para verificar a presença de contaminantes. A análise desses dados permite uma primeira compreensão da extensão da contaminação. Por fim, a investigação confirmatória é conduzida. Nesta fase, são realizadas análises detalhadas e coleta de amostras em profundidade para confirmar a presença e a concentração dos contaminantes identificados na avaliação preliminar. Esta etapa é crucial para definir as medidas de remediação necessárias. Essas 4 etapas, quando executadas de maneira eficaz, garantem uma identificação precisa das áreas contaminadas, permitindo a tomada de decisões informadas para a remediação e proteção ambiental. Vamos discutir a gestão de áreas contaminadas e a importância de identificar áreas com histórico de contaminação. Para uma gestão eficaz, é crucial reconhecer os diferentes tipos de empreendimentos que frequentemente estão associados à contaminação ambiental. Vamos analisar a tabela à nossa frente. Primeiro, temos indústrias, cuja vida útil é indeterminada. Elas podem fechar devido à obsolescência, mudanças de mercado ou impactos ambientais. Os passivos ambientais típicos incluem solo contaminado, aquíferos poluídos e resíduos tóxicos. As minas, por outro lado, têm uma vida útil determinada, mas variável. Elas são fechadas quando os recursos se esgotam, por obsolescência ou devido ao mercado e impactos ambientais. Os passivos incluem escavações, áreas alagadas e barragens de rejeitos. Depósitos de resíduos também têm uma vida útil variável e enfrentam fechamento principalmente por exaustão ou impactos ambientais.
Eles apresentam riscos significativos de migração de poluentes e explosão de gás. A infraestrutura de transportes geralmente tem uma vida útil indeterminada e pode fechar devido à obsolescência ou incompatibilidade urbana. Os passivos ambientais comuns são solo contaminado e aquíferos poluídos. As usinas termoelétricas e instalações nucleares têm passivos ambientais significativos como resíduos tóxicos e materiais radioativos, respectivamente. A vida útil das usinas termoelétricas é indeterminada, enquanto as instalações nucleares têm uma vida útil determinada. Por fim, as barragens, com vida útil indeterminada, enfrentam riscos de obsolescência e rupturas, resultando em passivos como sedimento acumulado e superfície degradada. Identificar essas áreas e entender seus históricos é fundamental para desenvolver estratégias de remediação e mitigação de riscos. É através dessa análise que podemos proteger o meio ambiente e a saúde pública de maneira mais eficaz. De acordo com a CETESB, em São Paulo, a maioria das áreas contaminadas provém de postos de combustíveis. A análise integrada dessas áreas nos permite classificar os impactos ambientais desta atividade. O primeiro tipo de impacto é a contaminação humana por hidrocarbonetos, que pode ocorrer através do contato direto com o combustível ou pela aspiração de gases volatilizados da contaminação do solo. A contaminação pode entrar no corpo pela via dermal, respiratória ou oral. O segundo tipo de impacto é a contaminação do solo por hidrocarbonetos. Este tipo de contaminação geralmente ocorre devido a vazamentos nos tanques de armazenamento de combustível. Esses vazamentos podem ser particularmente graves quando atingem os lençóis freáticos, contaminando poços de água que são frequentemente utilizados como fonte de abastecimento pela população. A contaminação do solo e das águas subterrâneas é um dos maiores desafios. Os derramamentos de combustíveis e os vazamentos dos tanques de armazenamento enterrados no solo podem causar uma contaminação extensa, atingindo lençóis freáticos e, consequentemente, a água utilizada pela comunidade vizinha. A identificação e a gestão dessas áreas contaminadas são cruciais para proteger o meio ambiente e a saúde pública. Através de uma análise cuidadosa e medidas de remediação, podemos minimizar os impactos negativos e promover um ambiente mais seguro e saudável. Diferentes técnicas, como remoção física e biorremediação, podem ser aplicadas dependendo da natureza da contaminação, visando a segurança ambiental e humana durante o processo de reabilitação do local. O geoconfinamento é uma abordagem utilizada para isolar contaminantes no solo e impedir que eles se dispersem para áreas não afetadas. Esta técnica é especialmente eficaz em áreas onde a contaminação é profunda ou extensa, tornando outras formas de remediação impraticáveis ou economicamente inviáveis. O processo de geoconfinamento envolve a criação de barreiras físicas no solo ao redor da área contaminada. Essas barreiras podem ser feitas de materiais naturais, como argila compactada, ou de materiais artificiais, como geomembranas sintéticas. A escolha do material depende das características específicas do solo e do tipo de contaminante presente. A principal vantagem do geoconfinamento é a sua capacidade de conter a contaminação no local, prevenindo a migração de poluentes para o lençol freático ou para áreas adjacentes. Isso é particularmente importante em situações onde os contaminantes podem representar um risco significativo para a saúde humana ou para o meio ambiente, se não forem controlados. Além de criar barreiras físicas, o geoconfinamento pode ser combinado com outras técnicas de remediação para aumentar sua eficácia. Por exemplo, pode-se utilizar técnicas de extração de vapor ou de bombeamento e tratamento de águas subterrâneas dentro do geoconfinamento para remover contaminantes voláteis ou solúveis. A contenção hidráulica é uma abordagem utilizada para controlar a migração de contaminantes dissolvidos em águas subterrâneas, prevenindo que se espalhem para áreas não afetadas. Esta técnica é particularmente útil em situações onde os contaminantes podem alcançar fontes de água potável ou ecossistemas sensíveis. O processo de contenção hidráulica envolve a manipulação do fluxo de águas subterrâneas através da instalação de poços de extração e/ou barreiras hidráulicas. Os poços de extração são utilizados para bombear a água contaminada, criando uma zona de captura que impede a propagação dos contaminantes. A água extraída é então tratada para remover os poluentes antes de ser descarregada ou reintroduzida no ambiente. As barreiras hidráulicas, por sua vez,
podem ser criadas utilizando paredes subterrâneas de materiais de baixa permeabilidade, como argila ou geomembranas, para redirecionar o fluxo de águas subterrâneas e isolar a área contaminada. A principal vantagem da contenção hidráulica é sua capacidade de controlar a dispersão dos contaminantes, protegendo assim as águas subterrâneas e as fontes de água potável. Esta técnica é eficaz em áreas onde a contaminação se espalhou ou tem o potencial de se espalhar de maneira ampla e rápida. Para implementar a contenção hidráulica com sucesso, é essencial realizar um estudo detalhado das condições hidrogeológicas locais. Isso inclui a caracterização do aquífero, a identificação das fontes de contaminação e a modelagem do fluxo de águas subterrâneas. Essas informações são cruciais para determinar a localização e o número de poços de extração necessários, bem como o tipo de barreira hidráulica a ser utilizada. A contenção hidráulica pode ser combinada com outras técnicas de remediação, como a injeção de reagentes químicos ou biológicos para tratar a água contaminada diretamente no subsolo. Isso pode aumentar a eficiência do processo de remediação e reduzir o tempo necessário para alcançar os objetivos de limpeza. Apesar de suas vantagens, a contenção hidráulica também apresenta desafios. O bombeamento contínuo de águas subterrâneas pode ser energeticamente intensivo e requer monitoramento e manutenção regulares para garantir que o sistema continue funcionando conforme planejado. Além disso, a técnica pode não ser eficaz em todos os tipos de solo ou condições hidrogeológicas. A técnica de solidificação e estabilização é amplamente utilizada para tratar solos contaminados e resíduos perigosos, transformando-os em materiais estáveis e menos permeáveis. Este processo envolve a adição de agentes de ligação ou reagentes químicos que imobilizam os contaminantes, reduzindo sua mobilidade e potencial de lixiviação. A solidificação refere-se ao processo de encapsulamento dos contaminantes em uma matriz sólida, geralmente utilizando materiais como cimento, cal ou polímeros. Este processo aumenta a resistência mecânica do material tratado e reduz sua permeabilidade, prevenindo a migração dos contaminantes para o ambiente. A estabilização, por outro lado, envolve reações químicas que alteram a forma dos contaminantes, tornando-os menos solúveis ou menos tóxicos. Isso é feito através da adição de reagentes que promovem a precipitação ou adsorção dos contaminantes. A principal vantagem da solidificação e estabilização é a sua capacidade de tratar uma ampla variedade de contaminantes, incluindo metais pesados, compostos orgânicos e resíduos industriais. Esta técnica é particularmente útil em locais onde a remoção dos contaminantes não é prática ou economicamente viável. A barreira reativa permeável é uma abordagem inovadora utilizada para tratar águas subterrâneas contaminadas. Esta técnica envolve a instalação de uma barreira subterrânea que permite a passagem da água, mas reage quimicamente ou biologicamente com os contaminantes para removê-los ou neutralizá-los à medida que a água flui através dela. As PRBs são tipicamente construídas utilizando materiais reativos, como ferro zero valente, carvão ativado, calcário, ou materiais biológicos que promovem a degradação dos contaminantes. A escolha do material reativo depende da natureza dos contaminantes e das condições do solo e da água subterrânea. A principal vantagem das barreiras reativas permeáveis é que elas oferecem uma solução passiva e de longo prazo para a remediação das águas subterrâneas. Uma vez instalada, a barreira funciona sem a necessidade de operação contínua, reduzindo os custos de manutenção e monitoramento. O processo de implementação de uma PRB começa com a caracterização detalhada do local contaminado. Isso inclui a análise da hidrogeologia, a identificação dos contaminantes e a determinação das taxas de fluxo das águas subterrâneas. Com base nessas informações, é projetada a barreira, incluindo a seleção do material reativo e a localização da instalação. Uma vez instalada, a água subterrânea contaminada flui naturalmente através da barreira. À medida que a água passa pelo material reativo, os contaminantes são removidos ou transformados em formas menos nocivas. Por exemplo, ferro zero valente pode ser utilizado para reduzir compostos organoclorados, transformando-os em hidrocarbonetos não clorados menos tóxicos. A extração multifásica é uma técnica eficaz para a remoção de contaminantes voláteis e semivoláteis presentes no solo e nas águas subterrâneas. Este método é particularmente útil em áreas onde a contaminação inclui tanto fase líquida quanto vapor,
permitindo a extração simultânea de diferentes fases dos contaminantes. A MPE combina a extração de vapor do solo, SVI, Soil Vapor Extraction, e a extração de água subterrânea, utilizando um sistema de vácuo para remover os contaminantes voláteis e semivoláteis do solo e das águas subterrâneas. O processo envolve a instalação de poços de extração que são conectados a um sistema de vácuo, o qual extrai simultaneamente vapores e líquidos contaminados. A principal vantagem da MPE é a sua capacidade de tratar áreas com contaminação complexa, onde os contaminantes estão presentes em diferentes fases. Isso torna a MPE uma solução eficiente para a remediação de locais com contaminação mista, como aqueles afetados por derramamentos de combustíveis ou solventes industriais. Para implementar a MPE, é essencial realizar uma caracterização detalhada do local contaminado. Isso inclui a identificação dos tipos de contaminantes, suas concentrações e distribuições, bem como as propriedades hidrogeológicas do solo e da água subterrânea. Com essas informações, é possível projetar um sistema de extração eficiente, incluindo a localização e o número de poços de extração necessários. O sistema de MPE utiliza bombas de vácuo para criar uma diferença de pressão que permite a extração simultânea de vapores e líquidos contaminados. Os vapores extraídos são geralmente tratados por tecnologias como a adsorção em carvão ativado ou a oxidação térmica, enquanto os líquidos são tratados através de processos físicos, químicos ou biológicos antes de serem descartados ou reutilizados. Apesar de suas vantagens, a MPE também apresenta desafios. A instalação e operação do sistema de extração podem ser complexas e requerem monitoramento contínuo para garantir a eficiência do processo. Além disso, a técnica pode não ser adequada para todos os tipos de solos ou para contaminantes que não são voláteis ou semivoláteis. A oxidação química in situ é uma técnica que envolve a introdução de agentes oxidantes diretamente no solo ou nas águas subterrâneas para degradar contaminantes orgânicos. Esta abordagem é eficaz para tratar uma ampla gama de contaminantes, incluindo hidrocarbonetos, solventes clorados e compostos orgânicos voláteis. Os agentes oxidantes mais comuns utilizados na ISCO incluem peróxido de hidrogênio, permanganato de potássio, persulfato de sódio e ozônio. Esses oxidantes reagem quimicamente com os contaminantes, transformando-os em compostos menos tóxicos ou em produtos finais inofensivos, como dióxido de carbono e água. A principal vantagem da oxidação química in situ é sua capacidade de tratar contaminantes diretamente no local, sem a necessidade de escavação ou bombeamento de água. Isso torna a ISCO uma solução eficiente e econômica para a remediação de áreas contaminadas. Para implementar a ISCO, é essencial realizar uma caracterização detalhada do local contaminado. Isso inclui a identificação dos tipos e concentrações de contaminantes, bem como a avaliação das propriedades físicas e químicas do solo e das águas subterrâneas. Com essas informações, é possível selecionar o agente oxidante mais adequado e determinar a dosagem e a metodologia de aplicação. O processo de ISCO pode ser realizado através de injeções diretas do agente oxidante no solo ou na água subterrânea, utilizando poços de injeção. A reação química entre o oxidante e os contaminantes ocorre ao longo do tempo, degradando os poluentes in situ. Em alguns casos, a aplicação de oxidação química pode ser combinada com outras técnicas de remediação para aumentar a eficácia do tratamento. Embora a ISCO seja uma técnica poderosa, ela também apresenta desafios. A eficácia da oxidação depende da distribuição uniforme do agente oxidante e da reatividade dos contaminantes. Além disso, a presença de matéria orgânica natural ou outros compostos reativos no solo pode consumir o oxidante, reduzindo sua disponibilidade para degradar os contaminantes-alvo. A bioremediação é uma técnica que utiliza organismos vivos, principalmente micro-organismos como bactérias e fungos, para degradar contaminantes presentes no solo e nas águas subterrâneas. Esta abordagem aproveita processos naturais para transformar contaminantes perigosos em substâncias menos tóxicas ou inofensivas, como dióxido de carbono, água e biomassa. A biorremediação pode ser realizada de duas formas principais: biorremediação in situ e biorremediação ex situ. Na biorremediação in situ, os micro-organismos são estimulados diretamente no local contaminado através da adição de nutrientes, oxigênio ou outras substâncias que promovam sua atividade. Já na biorremediação ex situ,
o solo ou a água contaminada é removido e tratado em um local diferente, como biorreatores ou células de compostagem. A principal vantagem da biorremediação é que ela é uma solução sustentável e econômica para a remediação de áreas contaminadas. Além de ser uma abordagem natural, a biorremediação pode ser aplicada a uma ampla variedade de contaminantes, incluindo hidrocarbonetos, solventes clorados, pesticidas e metais pesados. Para implementar a biorremediação, é essencial realizar uma caracterização detalhada do local contaminado. Isso inclui a identificação dos tipos e concentrações de contaminantes, bem como a avaliação das condições ambientais, como pH, temperatura, oxigênio disponível e a presença de nutrientes. Com base nessa análise, é possível selecionar a estratégia de biorremediação mais adequada e os micro-organismos ou consórcios microbianos mais eficientes. O processo de biorremediação pode ser otimizado através da bioestimulação, que envolve a adição de nutrientes e oxigênio para promover o crescimento e a atividade dos micro-organismos nativos. Outra abordagem é a bioaumentação, onde micro-organismos específicos são introduzidos no local para aumentar a capacidade de degradação dos contaminantes. Apesar de suas vantagens, a biorremediação também apresenta desafios. A eficácia do processo depende de diversos fatores, incluindo a disponibilidade de nutrientes, a presença de inibidores de crescimento microbiano e as condições ambientais. Além disso, a biorremediação pode ser um processo mais lento em comparação com outras técnicas de remediação. A disposição ex situ de solo contaminado envolve a escavação e remoção do solo contaminado do local de origem e seu transporte para um aterro sanitário especializado para resíduos perigosos. Este método é frequentemente utilizado quando a contaminação é severa e outras técnicas de remediação são inviáveis ou ineficazes. A principal vantagem deste método é a rapidez com que a área contaminada pode ser limpa. Ao remover o solo contaminado e dispor dele em um aterro sanitário, o local original pode ser rapidamente liberado para outros usos ou para a implementação de medidas de remediação adicionais, se necessário. No entanto, a disposição ex situ em aterros sanitários é um método caro. Os custos associados incluem a escavação do solo, o transporte até o aterro sanitário e as taxas de disposição para resíduos perigosos. Além disso, este método simplesmente transfere o problema de um local para outro, sem tratar ou neutralizar os contaminantes. Para implementar esta técnica, é necessário realizar uma caracterização detalhada do solo contaminado, incluindo a identificação dos tipos e concentrações de contaminantes. Com base nessa análise, é possível determinar a quantidade de solo a ser removida e garantir que ele seja classificado corretamente como resíduo perigoso para disposição adequada. O principal objetivo da avaliação de riscos é avaliar a exposição de receptores locais e do entorno imediato às substâncias químicas presentes na área contaminada. Ao identificar e quantificar esses riscos, podemos determinar as medidas necessárias para mitigar e gerenciar os impactos adversos. Primeiramente, é essencial identificar quem são os receptores. Receptores podem ser qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou até mesmo bens a proteger, que possam estar expostos a substâncias químicas na área contaminada. Eles são classificados de acordo com o tipo de exposição, como residentes em áreas urbanas e rurais, trabalhadores comerciais ou industriais e trabalhadores em obras civis. Para cada receptor, é desenvolvido um modelo de exposição que considera as vias de ingresso das substâncias, como contato direto, ingestão de água subterrânea ou solo e inalação de vapores. Modelo esquemático da intrusão de vapores em uma área residencial, bem como outras possíveis vias de ingresso. Para calcular os riscos, utilizamos parâmetros físico-químicos e toxicológicos das substâncias químicas de interesse. O processo de quantificação da exposição e do risco segue diretrizes rigorosas, como as descritas no RAGS, Risk Assessment Guidance for Superfund. Modelos de transporte de contaminantes, como as equações de Domenico e o modelo de Jury e Johnson, são aplicados para prever o comportamento dos contaminantes no ambiente. Os resultados da avaliação de riscos fornecem uma visão detalhada do risco para cada cenário de exposição e ajudam a definir metas de remediação. As concentrações máximas aceitáveis, ou CMA, são calculadas e usadas como referência para as metas de remediação, garantindo que os riscos sejam gerenciados de forma eficaz. A classificação de uma área como contaminada com risco confirmado, ARI,
é baseada em critérios legais. Situações que determinam essa classificação incluem concentrações de contaminantes no solo ou na água subterrânea acima dos valores de intervenção, presença de substâncias em fase livre e risco inaceitável para organismos presentes nos ecossistemas. Pode ser classificada em área em processo de monitoramento para reabilitação, área contaminada, ACI, e área reabilitada para o uso declarado, AR. Neste último caso, para um dos 3 cenários que vimos anteriormente, uso industrial, residencial ou agrícola. O monitoramento ambiental envolve a realização de medições e avaliações de indicadores e parâmetros específicos para verificar se o sistema está em conformidade com as normas e leis ambientais. Ele também permite acompanhar a evolução das concentrações e a disposição dos contaminantes em determinadas matrizes ambientais, como solo e água subterrânea. O monitoramento preventivo da qualidade do solo e da água subterrânea é realizado em áreas com potencial de contaminação. Este monitoramento é crucial em locais onde ocorre o lançamento de efluentes ou resíduos no solo, uso de solventes halogenados ou atividades de fundição secundária e recuperação de chumbo ou mercúrio. O monitoramento para encerramento é realizado para obter o termo de encerramento de área reabilitada para uso declarado. Este monitoramento verifica se as concentrações das substâncias químicas de interesse estão abaixo das concentrações máximas aceitáveis, conforme definido no plano de intervenção. O responsável legal, junto com o responsável técnico, deve definir o número de campanhas de monitoramento e sua periodicidade. Por exemplo, campanhas semestrais realizadas por 2 ciclos hidrológicos podem avaliar o comportamento dos contaminantes durante períodos de cheia e seca, proporcionando uma visão abrangente da dinâmica dos contaminantes. O monitoramento pode acontecer durante a execução das obras de construção. Os poços de monitoramento são estruturas instaladas no solo, especificamente para a coleta de amostras de água subterrânea. Esses poços permitem o acesso direto ao lençol freático, facilitando a avaliação das condições da água subterrânea em termos de qualidade e contaminação. Eles são essenciais para entender a extensão e a dinâmica da contaminação em uma área afetada. Caso o monitoramento esteja ocorrendo durante a construção, o responsável técnico pela execução da obra deverá protegê-los até o término do monitoramento. Após o encerramento do monitoramento, esses postos deverão ser tamponados com concreto. Treinamento adequado e uso de EPI são essenciais para garantir a segurança dos trabalhadores em áreas contaminadas. O monitoramento da saúde é fundamental para prevenir exposições perigosas. Os equipamentos de proteção individual, EPI, como máscaras, luvas e trajes, são essenciais para proteger os trabalhadores da exposição direta a contaminantes. O uso correto e constante desses equipamentos é crucial para a segurança da equipe. Os trabalhadores devem receber treinamento detalhado sobre os riscos de contaminação e as medidas de segurança a serem adotadas. Isso inclui a identificação de sinais de exposição e as práticas seguras durante o trabalho em brownfields. A eficácia da remediação em brownfields depende da estreita colaboração entre arquitetos, engenheiros e equipe de remediação ambiental, desde a fase de projeto até a execução das ações. Na etapa de projeto, arquitetos e engenheiros devem trabalhar em estreita colaboração com a equipe de remediação ambiental. A seleção da técnica de remediação deve considerar o custo-benefício e a integração com o cronograma de construção. Por exemplo, em um projeto no Rio de Janeiro, a decisão de escavar e remover o solo contaminado não levou em conta a extensão da contaminação e os altos custos associados à destinação correta do material. Outra obra escolheu um método de remediação mais barato, porém, a obra foi finalizada e a remediação ainda não havia terminado, gerando multas pelo atraso na entrega da obra, uma vez que só poderia ser dado o habite-se após o encerramento da remediação. Além disso, é essencial considerar o risco de exposição ao contaminante. Muitas construtoras optam por projetos que minimizam a exposição dos futuros moradores, utilizando técnicas como impermeabilização total do terreno ou com solo argiloso na base da construção. A foto ao lado mostra o condomínio Nova Penha, localizado no Rio de Janeiro, RJ. Este condomínio foi construído sobre a antiga empresa Curtume Carioca, que deixou um significativo passivo ambiental na área. Para mitigar os riscos de contaminação,
A técnica de impermeabilização com solo argiloso foi aplicada na base da construção. Esta técnica envolve a aplicação de uma camada de argila de 70 centímetros de espessura, que atua como uma barreira física. A argila, devido às suas propriedades impermeáveis, impede a migração de contaminantes do solo para a superfície ou para as águas subterrâneas. Além desta barreira física, foram implementadas medidas administrativas importantes para garantir a segurança ambiental e a saúde pública. Uma dessas medidas é a proibição de captação de água subterrânea na área, uma restrição que foi formalmente registrada no Registro Geral de Imóveis, RGI. Esta medida é crucial para evitar a utilização de águas subterrâneas que possam estar contaminadas. Medidas administrativas também são fundamentais. A proibição de captação de água subterrânea e a restrição à escavação devem ser claramente registradas no Registro Geral de Imóveis e na Convenção do Futuro Condomínio, garantindo a segurança e a conformidade com as normas ambientais. Isso foi falado anteriormente. Concluímos este capítulo sobre a construção civil em brownfields com uma visão abrangente das oportunidades e desafios inerentes a este importante campo de atuação. A revitalização de brownfields, terrenos anteriormente contaminados ou subutilizados, representa uma chance única de promover o desenvolvimento urbano sustentável. Em última análise, a construção civil em brownfields não é apenas uma questão de remediação técnica, mas uma oportunidade de reimaginar e reconstruir espaços urbanos de forma que promovam a sustentabilidade, a resiliência e o bem-estar das comunidades. Ao adotar práticas de construção sustentável e técnicas de remediação inovadoras, podemos transformar desafios em oportunidades, criando cidades mais saudáveis e vibrantes para as futuras gerações.